E vamos lá, começando mais um programa show de bola aqui no Ale Moraes Veículos da História. Vamos falar da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Já estamos na 10ª rodada do Campeonato Paulista. No final de semana vamos ter a 11ª, que já é a penúltima rodada antes do final da primeira fase. Então nós tivemos Inter de Limeira 0, Água Santa 1, Água Santa fazendo um campeonato incrível. Ferroviária 1, Guarani 0. O Santos se recuperou aí com a chegada do Lucas Lima e venceu a Portuguesa por 4-0 em casa. A equipe do Santos, que estava muito instável, conseguiu aí agora dar uma estabilizada no time e conseguiu essa boa vitória contra a Portuguesa por 4-0. São Bernardo também, campanha incrível, mais uma vez o São Bernardo venceu o Botafogo por 2-1. O Corinthians venceu a equipe do Mirassol por 3-0 também em casa, de forma tranquila. Ituano 2, Santo André 0. E temos duas partidas hoje, às 19h30 desta terça-feira. Se enfrentam, terça-feira de carnaval, se enfrentam São Bento e São Paulo. E amanhã às 21h30, Palmeiras e Bragantino, grande partida. Então, uma partida só hoje, na terça de carnaval, às 19h30, São Bernardo e São Paulo. E amanhã, grande jogo, Palmeiras e Bragantino. No próximo final de semana, temos a 11ª rodada. Então, faltando apenas duas para terminar o campeonato nessa primeira fase. No sábado, às 15 horas, tem Água Santa e Botafogo. Às 16 horas, Inter de Limeira e Guarani. Bragantino e Ituano. Às 18h30 tem São Paulo e São Bernardo. No domingo tem o clássico entre Santos e Corinthians às 16 horas na Vila Belmiro. Às 18h30 tem Palmeiras e Ferroviária. E às 20h40, Portuguesa e São Bento. Na segunda-feira, fechando a rodada, tem às 20 horas Santo André enfrentando a equipe do Mirassol. Os grupos, grupo A, olha só, Botafogo em primeiro com 14 pontos. Então o Botafogo vai enfrentar na próxima rodada o Água Santa. Então, grande jogo, o Botafogo está em primeiro no seu grupo, no grupo A com 14, o Bragantino em segundo com 14 também, o Santos com 13 e a Inter de Limeira com 10. No grupo B, o São Paulo está com 17, pode ir a 20 se vencer a partida de hoje. O Água Santa está empatado com 17, Mirassol 12 e Guarani 10. Encaminhadas aí as classificações de São Paulo e Água Santa. Já no grupo A, que nós já falamos aqui, Bragantino, o Botafogo e o Santos ainda disputam essa última vaga. Grupo C, Corinthians 18, o grupo do Corinthians bem baixo aí a pontuação. O Corinthians disparadíssimo com 18 pontos. Aí vem o São Bento e Ituano com 9 e a Ferroviária com 8. Então, um grupo mais fraco dessa primeira rodada. E o Palmeiras tem aí o grupo mais forte dessa primeira rodada, que está o Palmeiras com 21, o São Bernardo com 20 e o Santo André com 14 pontos e a Portuguesa em último com 6. Então, se terminasse hoje, Botafogo e Bragantino estariam classificados, se enfrentaria São Paulo e Água Santa, Corinthians e São Bento e o Palmeiras e a equipe do São Bernardo. Campeonato Carioca, o Flamengo está em primeiro lugar com 20 pontos, com essa pontuação ele se torna campeão da Taça Guanabara. Em segundo, o Botafogo com 16, Fluminense também com 16 e o Vasco com 14 pontos. Então, esses 4 primeiros colocados vão para a disputa do Campeonato Carioca. Como a gente sabe, o Campeonato Carioca são 3 em 1. Então, o Flamengo seria campeão da Taça Guanabara, lembrando que falta ainda algumas rodadas para terminar o campeonato, a Taça Guanabara. O Volta Redonda está em quinto com 13, Bangu com 12 em sexto, Madureira em sétimo com 9 e o Audax com 9 pontos em oitavo. Essas 4 equipes vão para a disputa da Taça Rio. Então, Taça Rio seria Volta Redonda, Bangu, Madureira e Audax. E o Campeonato Carioca seria disputado por Flamengo, Botafogo, Fluminense e a equipe do Vasco. No próximo sábado, às 15h30, nós temos Nova Iguaçu enfrentando a equipe do Resende. Às 16 horas, o Fluminense enfrenta a Portuguesa. Às 18, o clássico,
Botafogo e Flamengo. O Flamengo tem uma sequência interessante nas 3 últimas rodadas, que vai pegar o Botafogo, o Vasco e o Fluminense. Então são 3 clássicos aí que pode embaralhar e fazer com que outra equipe seja campeã da Taça Guanabara. A diferença é de 4 pontos do Flamengo para o Botafogo e para o Fluminense, então tudo pode acontecer. No domingo, às 15h30, tem Bangu e Volta Redonda. Na segunda, às 15h30, tem Audax e Madureira. E às 19h30, Vasco e o Lanterna Boa Vista. Já na Copa do Nordeste, no Grupo A, nós temos o Fortaleza com 12 pontos, o Sport com 6, Sampaio Corrêa com 6 e a Ferroviário com 6 pontos. Grupo B, tem o Sergipe com 7, o Náutico com 7, ABC e Ceará, todo mundo com 7 pontos. Hoje nós vamos ter a partida da Champions League às 17 horas. Quando esse vídeo for ao ar, as partidas já vão ter acontecido e a gente coloca os placares nos comentários depois. Temos hoje Liverpool enfrentando o Real Madrid, partidaça, vale a pena, foi a final aí de alguns anos atrás da grande Champions League. A equipe de alguns anos atrás, não, do ano passado, né? O Eintracht Frankfurt enfrenta o Napoli. Então, minhas duas equipes se enfrentando aí. Meu time de coração da Alemanha enfrentando o time de coração da Itália, Eintracht Frankfurt enfrentando o Napoli. Amanhã, às 17 horas, tem o RB Leipzig enfrentando o Manchester City e a Inter de Milão enfrentando a equipe do Porto. Na Europa League, tem que destacar, na quinta-feira, às 17 horas, Manchester United enfrentando a equipe do Barcelona. A primeira partida foi 2-2, jogaço de bola. Então, quinta-feira, 17 horas, Europa League, Manchester e Barcelona. As partidas que aconteceram na semana passada da Champions League vão ter os jogos de volta na próxima semana, e aí na próxima semana a gente fala melhor sobre eles. Então, o destaque para hoje lá na Europa, Liverpool e Real Madrid, grande jogo do dia, Eintracht Frankfurt e Napoli, meus times do coração. Amanhã, RB Leipzig e Manchester City e Inter e Porto, sempre às 17 horas. E na quinta-feira tem o jogo de volta, Barcelona e Manchester United, lá no Old Trafford, Manchester e Barcelona, lá no Camp Nou, 2-2 o primeiro jogo. Falando aí do Manchester United, falar um pouquinho do campeonato inglês, pegando fogo como sempre. O Arsenal lidera com 54 pontos, aí depois de umas reviravoltas que aconteceram nessa última rodada. O Manchester City está em segundo com 52 pontos. O Arsenal tem um jogo a menos, então pode abrir aí 5 pontos de diferença. O Manchester United está em terceiro com 49 e o Tottenham com 42. Lembrando que o Newcastle tem um jogo a menos com 41, então pode ir para a quarta colocação. O campeonato inglês ainda está na 23ª, 24ª rodada para alguns times, então tem muito jogo ainda para acontecer aí, 14 rodadas, então tudo pode acontecer. Então, o olho no campeonato inglês. E nesse próximo domingo tem uma grande partida às 13h30, a final da Copa da Liga entre Manchester United e o poderoso Newcastle financeiramente. O time mais rico do mundo hoje, o Newcastle, enfrenta o Manchester United em Wembley na grande final da Copa da Liga. Então, esse foi aí o programa Show de Bola dessa terça-feira de carnaval. Falamos aí do Campeonato Paulista. Favorito para o Campeonato Paulista continua sendo o Palmeiras. O Flamengo continua sendo favorito para o Campeonato Carioca. Copa do Nordeste, Bahia, uma grande decepção aí, o Bahia que é uma SAF agora, mas o time deve estar se encaixando aí para os próximos campeonatos. Fortaleza tranquilamente ali na primeira colocação, ainda tem algumas coisas para acontecer na Copa do Nordeste, faltam 4 rodadas e são decisivas que dessas 4, 8 equipes avançam para as quartas de final.
o Bahia precisa se encaixar aqui no grupo B entre os 4 primeiros colocados do grupo, o que não está difícil de acontecer, porque a pontuação está muito próxima. A Champions League, nós temos aí o favoritismo de algumas equipes que andam derrapando. Para mim, favorito para essa Champions é o Manchester City, então é uma aposta minha, e as equipes alemãs indo bem e avançando na competição. Isso quer dizer que eu aposto no Bayern de Munique na próxima semana contra o Paris Saint-Germain. A gente fala melhor um pouquinho na semana que vem sobre isso. Campeonato inglês, melhor campeonato de futebol do mundo, então Arsenal liderando, e eu, torcedor do Liverpool, lá na Inglaterra, o Liverpool vem mal aí, se recuperando nas 2 últimas partidas, mas vem mal na tabela do campeonato, então fica aqui a minha torcida nesse bolo aqui, para que o Arsenal consiga voltar à rota dos títulos, ainda mais com a equipe jovem que ele tem. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, Ale Moraes Veículos da História, curta os vídeos e fique sempre ligado que sempre estamos postando novos vídeos aqui no canal. Forte abraço, esse foi o programa Show de Bola com Ale Moraes aqui no Veículos da História. Até mais, tchau, tchau!